Olá, turma. Boa tarde, tudo bem? Boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Sou o professor Kleber, eu sou professor da disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, né? A gente vai falar um pouco sobre os perigos da internet, como é que a gente faz para reconhecer, como que a gente pode estar evitando esses perigos, né? Que rondam a internet e as redes sociais, na qual a gente utiliza bastante, né? Um dos principais dele, pessoal, é a falta de privacidade. O que é essa falta de privacidade, pessoal? Ela é muito conhecida na questão dos navegadores, né? Digamos que a gente faz umas pesquisas no navegador e ele fica salvo aquelas pesquisas, seja às vezes através de cookies ou seja mesmo lá no histórico de pesquisa, né? O que que acontece? Eles tentam otimizar para você a sua pesquisa. De que forma? Vamos supor que eu pesquiso na internet a camisa do Palmeiras, né? Ele vai começar a te sugerir uma enorme quantidade de camisas do Palmeiras a fim de você manter-se naquela rede e, claro, comprar aquele produto, né? A intenção de boa parte das mídias sociais é essa, é a venda, né? Ele tenta otimizar a venda de acordo com o seu perfil, né? Então essa falta de privacidade é uma das questões que, digamos que ocorre muito quando a gente fala na questão de mídias digitais, né? Quando a gente fala da segurança em si da informação, né? Porque a gente está muito vulnerável. Às vezes até o que a gente fala, o seu celular pode estar te ouvindo e te passar propostas de marketing compatível com aquilo que você pesquisou, com aquilo que você falou ou com aquilo que você deseja, né? Às vezes eu até falo que o computador ou o seu celular às vezes sabe mais dos seus desejos do que você mesmo, né? Porque ele, baseado em outras pessoas, ele vai estar tentando otimizar uma pesquisa especial para você, né? Vamos supor que em mês passado uma pessoa pesquisou sobre geladeira e no outro pesquisou sobre fogão. Ele vai tentar sugerir aquela mesma rotina para outra pessoa que fez uma pesquisa anterior parecida com a sua, tá? Então, às vezes eu sempre falo que às vezes a tecnologia ela sabe mais de você do que você mesmo, né? Às vezes nem você sabe que vai querer comprar, mas ela já se precavendo, digamos, através de estudos, através de inteligência artificial, né, através de estatística, ela vai saber basicamente o que você vai precisar logo em breve. Então, com isso, ela tenta, claro, te sugerir essas propostas, né? Outro caso bem comum que existe quando a gente fala de insegurança da informação é a engenharia social e de golpes virtuais, né? Isso aqui é muito conhecido mesmo. Até aqui em Pedro II, a gente vê muito exemplo disso, né? Por exemplo, phishing. O que é esse phishing? Digamos que é pescar informação, né? Você está pescando informação. Fish é um peixe, né? Ou seja, você vai estar pescando aquelas informações de alguém, né? É uma prática baseada no envio de e-mails com a intenção de roubar seus dados ou infectar seus dispositivos, mensagens com falsas premiações ou ofertas de vantagens incríveis. A dica, pessoal, é vocês não saírem clicando em todos os links que te enviam, né? Nem mesmo, claro, se for de alguém de confiança. Às vezes a gente confia e diz assim: ah, não, quem me enviou foi uma pessoa de confiança, é meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha namorada, minha mãe, meu pai, que me enviou, né? E no caso, a pessoa que te enviou, ele pode ter sido vítima antes, né? Então, com isso, a gente tem que se precaver um pouco quanto a sair clicando em todos os links que as pessoas te enviam. Por exemplo, nos grupos de WhatsApp cai muito isso. As pessoas começam a te enviar links, dizendo assim: ah, o Armazém Paraíba está de aniversário, clique aqui para você participar. Ah, o Mercado Livre está de aniversário. Toda semana o Mercado Livre está de aniversário, né, de acordo com o que as pessoas enviam para você. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer, digamos, clicar nesses links, ok? Um outro tipo comum de golpe, pessoal, é por meio de chantagens de fotos ou vídeos, né? Isso tem ocorrido muito, inclusive aqui em Pedro II, pessoal. Ocorre muito aqui, inclusive, em Pedro II, tá? As pessoas começam a ter contatos ou com pessoas desconhecidas, principalmente, através das redes sociais e começam a estar divulgando fotos ou vídeos íntimos e depois, inclusive mostrando o rosto, e depois o que a pessoa faz? A pessoa começa a chantagear. E se essa pessoa for casada, ocorre mais ainda, a chantagem é maior ainda. Tá? Então é uma das práticas que a gente tem que, digamos, evitar, né? Essa questão desses golpes que ocorrem nas redes sociais, tá? Principalmente sair clicando em todos os links que te enviam. Quando alguém te enviar o link, pessoal, você olha a URL daquele site, tá?
e verifica se realmente aquele link ele está te direcionando para um site verdadeiro. Como é que a gente faz, professor? Vamos supor que você está querendo fazer uma compra de uma televisão no Magazine Luiza. Você vai lá no Google e pesquisa Magazine Luiza. A primeira opção lá, desde que não seja de anúncio, ela vai te direcionar ao site oficial do Magazine Luiza. Então você vai ser direcionado exatamente para o site do Magazine Luiza. Lá no Instagram, às vezes, a gente vê propostas surreais de um iPhone que custa R$ 4.000 e lá tá por R$ 800, a pessoa vai lá e compra. E aí? Vai dar em quê? Né? A pessoa vai ser enganada. Eu conheço um amigo que uma vez fez uma compra de uma TV por R$ 40, né? No site internacional. E quando veio uma capinha de celular, né? Eu falei assim, meu amigo, tu não quer nada também, né? Porque uma capinha de celular, tu vai comprar uma televisão por R$ 40, tu tá querendo ser enganado também, né? Ou seja, não dá de se esperar, né? A mesma coisa você vê um iPhone que é R$ 4.000 e você vê na promoção por 800, já começa a desconfiar. E mesmo, claro, que esteja na faixa de preço, pessoal, olha o link, olha para onde aquele endereço está te direcionando, tá? O site normalmente, pessoal, são coisas simples, americanas.com, magalu.com, tá? Então são sites simples, não tem essas de invenção de domínios diferentes que acabam te direcionando para outras coisas. Às vezes é assim, saber se eu tenho dinheiro.org e tal.xyz. Não faz sentido, pessoal. Alguém não vai colocar um domínio desse tamanho para você, tá? Quando você vê essas coisas assim diferentes lá naquele domínio, tá? No link que ele está te enviando, já desconfia, ok? Existe um site que a gente pode estar verificando esses links, que é chamado de vírus total, né? Nele a gente pode estar, digamos, consultando se aquele link ele pode estar te direcionando com vírus ou não, tá? Claro, para evitar esse tipo de links, não é sair evitando clicar em todo quanto que te enviam. Tem gente que todo link que recebe no WhatsApp, ele clica sem ao menos saber para onde está indo, né? Sai e clica sem ao menos saber para onde ele realmente está sendo direcionado, né? Outra questão, pessoal, é o software malicioso, né? Eles são criados para infectar e causar danos a sistemas computacionais, né? Ele é utilizado às vezes para extorquir dinheiro de vítimas, monitorar a atividade de usuários, entre outros. Esses softwares maliciosos, pessoal, eles são chamados de hardware, spywares, cavalo de Troia e vírus, tá? Os hardwares, pessoal, levam ao aparecimento anormal de anúncios na tela do dispositivo. Às vezes você está acessando e ele começa a aparecer anúncios do nada no seu celular, né? Isso ocorre muito, né, em páginas que a gente está navegando e ele começa a dizer, você é usuário número 1000, você é usuário número 1000, clique aqui que você ganhou tal coisa. A pessoa vai lá e clica, né? Aí ele está te direcionando para outra página, né? Cuja finalidade normalmente não são legais. Os spywares, cuja a finalidade é reunir informações sobre o usuário e a rede utilizada, tá, pessoal? Esse aqui você consegue utilizar, saber a rede que o usuário está utilizando, por exemplo. Ele funciona uma espécie de IP log, né, que você consegue estar rastreando boas partes das informações do usuário, digamos, o aparelho celular que a pessoa está utilizando, o sistema operacional, se é um Android, se é um iPhone, né, você vai conseguir ter mais ou menos essa noção. O cavalo de Troia, pessoal, ele é muito conhecido, né? Sempre já foi muito falado em outros anos aí. O cavalo de Troia, ele imita programas legítimos, né? E o que acontece? O usuário instala um programa que ele acha que está fazendo a vantagem. Isso ocorre muito, principalmente quando você baixa aplicativos fora da Play Store ou da App Store, tá? Para quem usa o Android é a Play Store, para quem usa o iPhone é a App Store, né? Isso ocorre muito quando o usuário ele baixa um aplicativo que não está, digamos, nessas lojas oficiais. Aí as pessoas vão lá e baixam pelos navegadores, né? É o caso do WhatsApp GB. Eu, pelo menos, não confio no WhatsApp GB. Por quê? Porque da mesma forma que ele hackeou o WhatsApp, tu acha que ele não pode te hackear, né? Então, um aplicativo, pessoal, demora muito tempo para ser feito. Ele não é feito assim de um dia para o outro. Então, às vezes eu penso, será que essa pessoa vai fazer um aplicativo apenas por disponibilizar para mim de forma gratuita, sem nenhum interesse, né? Então, e são perguntas que às vezes a gente tem que se fazer, né? Então, esse tipo de aplicativo, às vezes, não é o caso do WhatsApp GB, mas às vezes você baixa um aplicativo e junto com ele
vem outros aplicativos por dentro, né? A história do cavalo de Troia, pessoal, era o seguinte, era um cavalo mesmo de madeira que chegava e dentro do cavalo estava cheio de soldados, né? Quando entravam dentro do castelo. E é mais ou menos essa analogia que acontece. Depois que você baixa o aplicativo no seu computador, aí se infesta de softwares maliciosos dentro do seu sistema que foi instalado junto com o que você autorizou, tá? E às vezes ele até fala lá que vai instalar isso, mas acaba que a gente não lê. A gente vai só colocando next, 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 autorizando, sem ao menos saber realmente o que ele está autorizando, né? Outro, claro, que é muito conhecido, esse praticamente todo mundo já ouviu falar, que são os vírus, né? Que alteram realmente a forma de funcionamento do computador ou do celular, né? O celular começa a desligar do nada, começa a abrir câmera do nada, tá? Que isso tem que tomar cuidado também, que às vezes ele pode estar ativando sua câmera ou seu microfone assim sem você saber, né? E inclusive o Mark Zuckerberg surgiu uma foto na época dele, né? Dele colocando um adesivo, né, na câmera do notebook dele, justamente com medo de estar vazando a imagem que estava passando no notebook dele, tá? E então isso ocorre muito quando ocorre essa instalação de vírus, tá? Essa vulnerabilidade do navegador, pessoal, essa que eu já falei para vocês, né? Ocorre muito, por exemplo, da gente deixar senhas salvas. Eu, pelo menos, tenho esse péssimo hábito, tá, pessoal? De deixar senhas salvas no nosso navegador. Isso não é legal. Ocorre em práticas chamadas de sequestro de navegadores, que acontece das pessoas sequestrarem aquelas informações que estão salvas lá no nosso histórico, tá? Digamos a senha do nosso Facebook, do nosso Instagram, do nosso e-mail, ou de contas mesmo bancárias que a gente deixa salvo lá, tá? E isso pode ocorrer de ter falhas nesses navegadores e alguém conseguir, digamos, pegar essas senhas. Então, o aconselhável é a gente não deixar senhas salvas no navegador, tá? Não deixar senhas salvas nos navegadores, porque pode ocorrer esse tipo de falha, tá? Acaba que a gente deixa muito por usar muitas senhas, acaba que são senhas grandes, tá? Quando vocês forem fazer senhas, pessoal, optem por utilizar senhas que tenham letras maiúsculas, letras minúsculas, caractere especial e também números, tá? O que são esses caracteres especial, professor? Utiliza um arroba, um asterisco, se ele aceitar, mas eu pelo menos gosto muito de utilizar o arroba, tá? Quando eu estou criando minhas senhas. Por exemplo, utiliza o A maiúsculo, o A minúsculo, uma letra e um arroba, tá? A gente tenta mesclar bem para poder a gente estar criando uma senha bem melhor, né? Uma senha bem mais confiável. Não vamos dizer também que é 100% seguro, tá? Mas é uma senha bem melhor, bem mais elaborada, tá bom? Outro quesito também, pessoal, é a violação de dados. Essa questão é quando ocorre o vazamento, né, de informações de dados sensíveis, confidenciais, a pessoas não autorizadas. E isso, pessoal, infelizmente ocorre de vazamentos de grandes empresas, inclusive, da gente fazer cadastros em empresas, em compras em lojas, e depois essas nossas informações vazarem. Teve até uma época de polêmica do Facebook, de dados que foram vazados no Facebook, e isso ocorre muito, essa questão de violação de dados. É quando nossos dados são expostos desta forma, certo? Para a gente falar um pouco mais sobre a questão da tecnologia em si, pessoal, vamos falar um pouco da fake news, né? O que são fake news, pessoal? É a fake news. Vamos traduzir. Fake quer dizer falso. News, notícias. Notícias falsas, tá? São aquelas notícias que circulam, tá, pela internet e que não tem embasamento algum, né? Quando vocês verem uma notícia, por exemplo, que você achou muito estranha, você pesquisa logo nos principais sites de pesquisas do Brasil. Vai lá no site como o G1, no R7, o Terra, tá? O UOL, tenta pesquisar em sites de referência. Se tiver em mais de um, a possibilidade de aquela informação ser verdadeira é grande, tá? Desde, claro, que esteja nesses sites assim de renome. Às vezes aparece um site do nada e as pessoas começam a postar e compartilhar a informação achando que estão compartilhando uma informação verdadeira. E estão fazendo um desserviço. E quando essa fake news, por exemplo, atinge uma pessoa que fulano de tal morreu, tá? Imagina aí, às vezes, o prejuízo que pode dar. Ah, fulano de tal foi pego
furto tal, assalto tal, e acaba que você envolve uma pessoa que não é culpada, por exemplo, e você começa a envolver ela em informações inverdadeiras. Às vezes você pode destruir a vida de uma pessoa. Eu lembro naquele caso que houve aqui em Pedro II, o caso da Isadora, que surgiu o nome daquela dona Maria, e as pessoas começaram a compartilhar foto dessa possível pessoa sem ao menos saber o real teor da informação. Ou seja, isso pode destruir a vida de uma pessoa, tá? Então a gente tem que verificar muito essa informação antes de sair divulgando ou sair compartilhando ou disseminando para outras pessoas, tá? Então sempre quando a gente for ver essas informações, ver uma informação que você acha que ela pode estar um pouco distorcido, procura em sites de referência, tá? E por fim, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre o Dox, que é uma prática, né, que consiste na exposição não autorizada de informações de identificação da vítima na internet. Os dados podem incluir nome completo, endereço, telefone e endereços bancários. Com o objetivo de intimidar ou prejudicar as pessoas expostas, o Dox pode trazer graves consequências a vítimas, tá? Pessoal, eu quero falar para vocês de um site, pessoal, que existe, que é chamado Tudo Sobre Todos, tá, pessoal? Ele é um site, inclusive, muito polêmico. Ele é um site muito polêmico, pessoal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou ver se eu consigo colocar, tá? Ele é um site muito polêmico, na qual ele consegue... pessoal, exibir várias informações da gente, né? Inclusive, nome de vizinho, muitas coisas ele consegue estar informando, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês na tela, para ficar melhor. Pronto. Olha aí, pessoal. Quem somos, tá? Esse site aqui é muito polêmico, é o Tudo Sobre Tudo. Se você vier aqui, ó, eu vou colocar meu nome aqui, Kleber da Silva Araújo, ok? Vou botar aqui para pesquisar. Ele vai me mostrar quantos Klebers da Silva Araújo tem no Brasil. Olha, vai me mostrar quantos Klebers da Silva Araújo tem no Brasil. Ou seja, ele está dizendo aqui que no Piauí tem um Kleber da Silva Araújo, tá? Que no caso, essa é a minha data de nascimento, tá? Que sou eu. Ele vai mostrar em qual cidade eu moro, pessoal, por incrível que pareça. Olha, ele está mostrando aqui que eu sou natural de Piripiri, tá? E vai mostrar, inclusive, nomes de possíveis vizinhos, ok? Por incrível que pareça. Até nomes de possíveis vizinhos ele irá me mostrar, certo? Além disso, claro, se eu quiser saber mais dessas informações aqui, ele diz que eu vou ter que adquirir créditos, tá? Eu não sei, eu nunca adquiri créditos, mas ele é um site muito polêmico. Então, para a gente ver o quanto os nossos dados, pessoal, eles estão expostos na internet, tá? Como os nossos dados, as nossas informações, pessoal, estão expostas na internet, ok? Então a gente tem que, digamos, tentar evitar o máximo cair nas mãos de pessoas mal intencionadas, tá bom? Pessoal, eu mandei a atividade para vocês e vocês respondam lá baseado nessa explicação, tá bom? Um abraço para vocês e até mais, fiquem com Deus.